o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Em João 5,39 diz: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Amém? Podeis sentar? Irmãos, só existe uma fonte de crescimento espiritual: é o conhecimento. Sem conhecimento, não existe espiritualidade. Pode existir assim, aquele cara é bonzinho, mas isso não resolve, né? Ser espiritual é diferente de muitas coisas que se pensa por aí. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que tu me chamas bom? Isso não é o bastante. Bom é um só, que é Deus, né? Conhece os mandamentos? Conheço os mandamentos. Ele conhecia os mandamentos, mas ele estava a caminho do céu? Não. Jesus ainda usa a expressão: mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico, está usando aquele homem como referência, que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos dizem: mas então quem vai se salvar? Não, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, né? E cá entre nós, Jesus trabalha muito por nós, muito, mas muito, muito, é muito, irmão. Mas Jesus trabalha demais. Tem gente aqui mesmo que Jesus trabalhou muito. Camarada, tem gente aqui que ouviu o CD uma vez e diz: que é? Deixa essa porcaria para lá. Depois o Espírito de Deus fala: vai lá, pega aquela porcaria, ouve de novo. É tremendo esse Jesus, é tremendo. Ele trabalha muito, não é à toa que meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Trabalha como? Trabalha exclusivamente para as nossas vidas. Jesus abriu uma dispensação imensa para trabalhar por nós. Tremendo isso. E essa dispensação já está se findando, né? Dentro dessa situação. Outra virá, é o milênio, mas não podemos perder nenhuma, porque em cada uma das dispensações existe o princípio, o meio e o fim do tratado de Deus com as nossas vidas. Nascemos em determinada dispensação, temos que aproveitar aquilo que Deus tem para nós naquela dispensação. Então, ser bom não resolve a questão. A Escritura diz que todos pecaram, então não tem ninguém bonzinho, não adianta ser bonzinho, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, Oséias, o profeta, Deus já vai declarar: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento destrói. Dá para a gente cair na real? A falta de conhecimento destrói. E Deus fala: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também vou te rejeitar. Então não adianta eu andar por aí, não há um Deus no céu e é mesmo, não, eu temo a Deus, eu não falo contra Deus não, eu temo a Deus, né? Aquele medo, aquele pavor que nós já tivemos um dia, né? Do Deus, o homem barbudo lá do céu, pronto a descer o chicote e tal, isso aí não resolve. Deus não está procurando pessoas, Deus não vai salvar quem tem medo dele. Deus vai salvar quem tem o conhecimento dele e vive esse conhecimento. Muitos estão perecendo nas doenças, nas fatalidades do mundo. E se você perguntar a essas pessoas que estão sendo alvas das mais horrendas fatalidades, se elas temem a Deus, elas vão dizer o quê? Que sim, que temem a Deus. Então esse conceito vago, vazio de Deus,
Não funciona. Conhecimento não é um conceito vago, conhecimento é base, conhecimento é coluna, conhecimento é sustentação. Andar por medo não resolve nada. Quantas pessoas eu e você conhecemos de pessoas que dizem assim, não, eu nunca blasfemei contra Deus. Posso passar as minhas maiores dificuldades, mas nunca blasfemei contra Deus. Isso resolve o problema dessa pessoa? Não, ela tem que se curvar a Cristo Jesus. E o que é se curvar a Cristo Jesus? É chegar lá, entrar numa igreja católica e ver uma imagem de escultura e se curvar? Não. Ou é entrar numa igreja evangélica, ouvir que existe um Jesus, um Deus e se curvar? Não. Porque Deus não aceita culto nem louvor irracional. Ora, se Deus não aceita culto nem louvor irracional, significa que só pode cultuar a Deus quem o conhece. E para conhecê-lo, tem que ter conhecimento de quê? Aonde eu vou para ter conhecimento de Deus? Aonde eu vou para ter conhecimento da Escritura? Aonde eu vou para ter conhecimento de Jesus? Se não for na Escritura, nenhuma biblioteca nacional, estadual, nenhum livro escrito por nenhum ímpio, nada vai me levar a ter esse conhecimento. E o Senhor Jesus diz, examinais criteriosamente, examinais as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, são elas que falam a respeito de mim. Eu preciso de conhecimento. E muitas pessoas não avaliam isso. No tempo da igreja batista, no tempo que eu era de lá, irmão, era um caos generalizado. Dezenas de jovens, quando se falava de uma coisinha, eu cheguei na igreja, tinha gente, os vovôs da igreja, jovens lá da idade de 25 anos, que já estavam na igreja, alguns desde o nascimento, e outros já tinham 10 anos na igreja, 15 anos na igreja. Quando eu falava algumas coisas, mas isso aí está escrito na Bíblia? Tá, irmão, aqui ó, aqui ó. Nunca vi isso não. Então o que tu está fazendo dentro da igreja, cara? 15 anos de igreja, nunca viu isso, nunca viu aquilo? Com 15 anos de igreja, meu irmão, nós só podemos ter como novidade a revelação, mas o que está escrito não. Com 15 anos de igreja, qualquer texto que alguém lê da Escritura dentro da igreja, eu tenho que dizer, não, já li isso. 15 anos. Não importa o texto que você lê, seja Gênesis, seja Apocalipse. Se eu tenho 15 anos dentro da igreja, eu tenho que dizer, não, isso aí eu já li. Eu conheço esse texto. Agora, pode vir uma revelação sobre aquele texto. Aí você diga assim, caramba, eu nunca ouvi isso sobre esse texto. Aí é diferente, a revelação é ali, agora, instantânea, é uma coisa nova, novidade. Mas o texto tem que conhecer. Temos que avaliar a nossa vida. Eu tenho que olhar para a minha vida e dizer assim, eu tenho 10 anos de igreja. Caramba, com 10 anos de igreja, eu já poderia ter lido a Bíblia pelo menos 10 vezes. Porque existe aí um cronograma, deve ter na internet, eu tenho um papelzinho lá também. Existe um cronograma de leitura bíblica anual. Se você ler, se não me falha a memória, são 3 capítulos por dia. É isso? Aí, 3 capítulos por dia, em um ano você leu a Bíblia toda. Então, dá licença, irmão, vai tomar vergonha, preguiçoso. 3 capítulos por dia é muito pouco, irmão. É muito pouca exigência. Então dá para você, com muita calma e meditando, você vai dedicar ali para ler 3 capítulos. Quanto tempo será que leva para ler 3 capítulos, hein? 5 minutos? Meia hora meditando em palavra, vírgula, ponto, né, irmão? Então a gente tem que botar a preguiça de lado, né? Não, eu conheço o joguinho novo, olha, a Microsoft acabou de lançar um joguinho novo, não sei o que, do Upgrade, eu conheço tudo, mas não, meu irmão, o que vai livrar minha alma do inferno é Bíblia, eu tenho que cair nessa realidade fundamentada. O que vai fazer de mim alguém útil nessa terra e vencedor é exclusivamente a Bíblia.
o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, quando eu estava na Igreja Batista, ninguém conhecia nada. Eu cheguei lá, comecei a estudar a Bíblia, ler Bíblia, eu me apaixonei pela Bíblia. Por quê? Eu fui na igreja, a primeira vez que eu entrei lá, eu vi o pastor pregando, eu falei, caramba, como que esse homem está dizendo tudo isso? Tinha um pastor lá abençoado na época que eu entrei. Como é que esse homem está dizendo tudo isso? E essas histórias que ele está contando? Está tudo naquele livro. Ah, irmão, no dia seguinte eu fui lá, comprei uma bíbliazinha, baratinha, de R$10, acho que não foi nem R$10, e comecei a devorar a Bíblia. E aí eu começava a falar de coisas, um nunca tinha ouvido, vinha revelações também, os outros ficavam assustados. Certa vez eu fui falar na mocidade, falaram para o pastor que eu ia falar lá na mocidade, tinha uma reunião da mocidade, até o pastor foi lá porque queria me ouvir falando. O pastor fez isso para eu entrar para o seminário, porque é a filosofia deles, né? Entra para o seminário e vira pastor. Ele estava bem intencionado comigo, eu não estou condenando ele não. Ele viu um potencial em mim, dentro daquilo que ele acreditava, ele queria que eu fizesse seminário para virar pastor. Mas só que Jesus tinha outros planos, e graças a Deus, os planos de Jesus na minha vida prevaleceram. Antes de eu ser pastor, Jesus primeiro tinha para mim fornalha, vales, covas, humilhação, ser pisado, ser escorraçado, para depois ele me exaltar, e todos aqueles que tinham me humilhado ter que fazer bastante esforço com a cabeça para poder olhar para mim. E eu ainda, reconhecendo quão grandes coisas fez o Senhor por mim, nunca neguei estender a mão para ninguém. Mas, irmão, com toda a sinceridade do meu coração, eu estou muito alto. No caminho que você também está, você está muito alto. Você só tem que entender e se comportar e se enquadrar e deixar Deus ser Deus. Então lá na Igreja Batista, tinha gente que, irmão, imagina você chegar para uma pessoa de 2, 3 anos dentro da igreja e dizer assim, você já leu Mateus? Ah não, eu li algumas coisas, mas todo não. 3 anos dentro da igreja, não leu Mateus todo, não pegou e leu o livro de Mateus, meu irmão, todinho, você consegue lê-lo em 1h30. Se você pegar firme, bom, considerando a leitura de cada um, vou botar 3 horas. Em 3 horas você lê Mateus inteirinho, em 3 horas. Ainda mais com essas Bíblias abençoadas de hoje, com letra grande, que na minha época tinha que ler Bíblia de lupa, era uma coisa horrível. Depois a Sociedade Bíblica do Brasil, se não me falha a memória, o Fajoé, lançou a Bíblia de letra gigante. Todo mundo viu que era muito vendida, quem não queria uma Bíblia de letra grande? Antes eram as Bíblias dos agentes 007, era a Bíbliazinha que cabia na palma da mão, porque sabia que o povo tinha vergonha de levar a Bíblia, então foram criando Bíblias cada vez menores. Quando lançaram uma grande, as pessoas viram que era fácil de ler, muita gente começou a vender, aí todo mundo veio copiando, fazendo Bíblias de letras grandes. Hoje eu olho isso aqui, ó, está arriscado até tirar o óculos e conseguir ver essas letras maravilhosas aqui. Pessoas de anos que nunca leu Mateus, pessoas de anos que nunca leram nada, pegava a Bíblia e ia para a igreja, quando voltava largava lá em cima da estante, e assim ia o seu dia a dia. Na hora que o diabo se levantava, eles estavam sem pai, sem mãe, sem Deus, e eram tragados. Aí o pastor ia fazer visita, irmão, você não quer ir na igreja? Ah, pastor, não consigo, está todo arrebentado, todo ferido, negligenciou o peso da espada. Na hora que era para vencer o diabo, não venceu, foi vencido. Irmão, quando o diabo tem chance de ferir, ele enfia a espada até o fim, que é para não levantar mais. Eu sei o que é ser ferido pelo diabo. E não era por negligência não, hein? É porque eu quis fazer a obra, fui visitar uma pessoa dentro do CTI, levei uma flechada do diabo. Mas aquilo não me abateu, e passaram-se alguns anos,
Passaram-se alguns anos, cerca de uns 3, 4 anos, eu estava numa reunião, e um pastor abençoado, na época profeta também, profetizava em toda a igreja, pastor Wilson Campos. Infelizmente, a restauração veio e quem não quis dar ouvido ficou mal demais. E ele virou para mim e falou assim: olha, varão, tinha essa expressão a ele, Deus te ama muito. E eu fiquei olhando, ele disse assim: o diabo te feriu, mas Deus não deixou você se desviar. Quando ele falou, o diabo te feriu, a minha mente, foi lá dentro do CTI, instantâneo, eu sabia que tinha sido lá dentro, mas não fui ferido por negligência, então Deus teve misericórdia. Eu fui ferido porque eu queria fazer a obra, eu fui dentro de um CTI, Deus olhou e disse, ele vai ser ferido, mas eu tenho que ter misericórdia. Ele não está lá buscando ouro nem prata, ele está lá querendo fazer a minha vontade, querendo levar a minha palavra, mas eu não estava preparado para entrar num CTI. Tem muita gente que pensa, Jesus, é comigo mesmo. Nada disso, é comigo mesmo que Jesus me manda fazer, aí é comigo mesmo. Mas quando ele não me manda fazer, tem gente que diz para ele, não, eu posso ir para qualquer canto, porque já está escrito, ide por todo mundo pregar o evangelho. Eu sei, eu também sabia que estava escrito, quando eu entrei no CTI, o diabo disse, aí mesmo que eu te quero. E a flechada foi violenta, sabe o que é você sentir que algo crava na tua alma, que tu sai dali desnorteado, tonto, como se tivesse ganhado uma pancada de um pugilista? Foi assim que eu saí de dentro do CTI. E as pessoas falavam comigo, eu tonto, passei dias tentando me reencontrar daquela pancada espiritual. E nesse mesmo dia, o pastor disse assim, esse mesmo pastor falou assim, olha, e Deus está me mostrando na sua mão, aberta no seu peito, uma Bíblia toda dourada. Ele disse assim, vai para dentro da Bíblia, entra para seminário, estuda a Bíblia, porque Deus tem uma grande obra aí. Não usou a expressão grande obra, Deus tem uma obra, mas não aquela grande obra que eu sempre falo para os irmãos. Então, meu irmão, mas imagina você, pessoas que não estão valorizando a coisa como deveria valorizar. Tem a oportunidade, mas não aproveita a oportunidade. Aí, irmão, é o caos, sabe? Uma coisa que me agonia é ver pessoas perdendo tempo. Isso me agonia, irmão. Queria eu hoje ter o tempo que eu já tive um dia. Queria eu ter o tempo que eu já tive um dia. Queria, meu irmão. E não tenho esse tempo. Estou sempre envolvido na obrigação de realizar uma série de coisas. Não posso ficar de barriga para o alto, de braços cruzados. Queria eu, e quando eu vejo gente perdendo tempo, aquilo me dá um calafrio. Tem pessoas que não sabem entender o quanto tempo é precioso. Tem um filme interessante, né? Como é que é o nome daquele filme? O Preço do Amanhã? O Preço do Amanhã, acho que está lá na internet. Dá uma olhadinha, o Preço do Amanhã. As pessoas têm um cronômetro no braço e precisam receber crédito. Então é uma coisa horrível, as pessoas correm contra o tempo. E você vê pessoas morrendo assim, e você vê uma negociação pelo tempo absurda, uma coisa interessante. Tempo é algo muito precioso. Você precisa de tempo para ler a Bíblia, você precisa de tempo para aprender um instrumento, precisa de tempo para aprender um canto, precisa de tempo para servir a Deus. Sem tempo você não faz nada. Tudo que você for fazer tem tempo. Eu vou esquentar comida, você consome um tempo. Eu vou almoçar, estou consumindo tempo. Vou beber água, eu estou consumindo tempo. Tudo que eu faço na vida eu estou consumindo tempo. E cada segundo que eu consumo, eu me aproximo da minha morte.
Quando eu vou beber água, eu gastei um tempo, meu tempo de vida diminuiu. Quando eu almoço, meu tempo de vida diminuiu. Cada passo que eu dou, cada manhã que eu levanto, eu me aproximei da morte. Isso não entra na cabeça das pessoas. Isso me desespera. Porque as pessoas estão se preparando para a vida, como se não fossem morrer. Nós vamos morrer sim, breve. Então eu tenho que ver essa vida, essa lacuna de tempo que eu tenho que saber o que eu tenho que fazer nele. Como que eu vou viver? Diz Salomão: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Né? Ele diz assim: ó jovem, segue os caminhos da tua mocidade, vai, faz tudo o que você quiser, mas não esqueça que de todas as tuas obras Deus te trará juízo. Então, irmão, né? Resultado então do que estamos querendo elucidar com a misericórdia do Senhor, o nosso Deus. Muita gente não conhece Bíblia e pensa que vai ser alguma coisa. E uns estão até iludidos dentro das igrejas por aí, com cargos, promoções, com títulos, banhos de azeite, sabe? Meu nome está na ata, meu nome está no livro da igreja, no hall de membro. Irmão, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Jesus não disse para eu ter paz e alegria porque o meu nome está escrito em algum livro da terra que vai ser consumido pela traça ou pelo tempo, seja... Não. A minha alegria só vai existir quando o meu nome estiver escrito nos céus. Quando eu for conhecido dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins. Quando eu sou conhecido do Deus vivo, do seu amado Filho. Como o anjo que chega para Daniel e diz assim: Daniel, você é um homem muito amado. Ora, quem é amado é conhecido. Um desconhecido não é amado. Por que um desconhecido é amado? Para se amar, alguém tem que conhecer. Daniel era um homem conhecido no céu, e ele não é conhecido à toa. Quando Daniel começa a sua oração lá, no livro de Daniel, ele começa a descrever o porquê dele ser conhecido. Ele começa a dizer: olha, eu estava lendo os pergaminhos do profeta Jeremias, e eu vi que o tempo do cativeiro era de 70 anos. E eu entendi o cumprimento desse tempo. Eu pus o meu rosto para buscar em rogo, com jejuns, com súplicas, com orações. E eu confessei o pecado do meu povo e os meus pecados. E eu disse isso. E eu fui vendo o cumprimento das Escrituras e fui citando. Ora, ele não é um homem qualquer, ele é um homem que tem conhecimento. O anjo vem e se manifesta para ele. Deus não se manifesta para qualquer um, irmão. Isso é papo furado. Deus não se manifesta para qualquer um. Não se manifesta para qualquer um. A não ser para dizer assim: ô maluco, sai desse caminho que tu vai morrer. Deu as costas e foi embora. Só se for tanta misericórdia assim. Agora, tratar das coisas espirituais e etc. Não tem isso não. Deus não se manifesta para qualquer um. Jesus está dizendo: examinai as Escrituras. Vocês acreditam que nelas você tem a vida eterna. Então tem que haver um exame, irmão. E tem muita gente que eu peguei que sequer sabia, que eu conheci, sequer sabia como se estudar a Bíblia. Irmão, eu peguei uma época muito pobre. Eu peguei uma época que no Brasil não existia internet. Por isso, então, eu não sei se eu fico irado, eu não sei o que acontece comigo, é um místico aqui dentro do meu ser, quando eu vejo gente perdendo tempo. Porque se você chegar ali no Google e botar assim, Sagradas Escrituras, ou filme da história da igreja, ou aula sobre as Escrituras, qualquer coisa que você coloque lá, vai sair documentário, vai sair pesquisa, vai sair estudo. Não tinha, na minha época não existia a internet, computador, e
Eu fui ter computador aqui, já tinha 1 ano da geração Jesus Cristo. Ou seja, há 15 anos atrás, quando eu fui ter o meu primeiro computador. Quando eu me converti, então, era sonho. A gente ouvia falar de computador lá em Bruxelas. Nem nos Estados Unidos não se ouvia falar de computador, se ouvia falar de computador em Bruxelas. Hoje as pessoas perdem tempo podendo estar ganhando tempo. Muita gente fala de dar a vida pelo Evangelho, dar a vida, e às vezes conversando com alguns jovens por aí, mundo afora, eu digo assim: amigo, eu já dei a minha vida, eu dei a minha mocidade toda lendo a Bíblia. Ah, mas você lê a Bíblia hoje? Não tenho tempo de ler a Bíblia hoje. A minha vida hoje é executando aquilo que eu já li. A minha vida hoje é executar aquilo que eu já aprendi. E eu me dediquei a isso, eu sepultei a minha mocidade, sepultei a minha vida em cima de uma Bíblia gloriosa. Então hoje, quando eu estou tomando banho, quando eu estou almoçando, quando eu estou jantando, quando estou tocando um violão, quando estou fazendo outras coisas qualquer, trabalhando, seja como for, o Espírito Santo vem sobre mim, me traz à memória o que eu li, me entrega a revelação. Eu não tenho revelações quando estou lendo Bíblia, eu tenho revelações quando estou dormindo, que é Ele que me traz a memória daquilo que eu já li, daquilo que eu já me empenhei. Ele me honrou pela minha mocidade, que eu enterrei na Escritura, na rocha eterna. Mas tem pessoas que não entendem o valor disso. E vamos ter misericórdia daqueles que nem sabem como estudar a Bíblia. Irmão, você quer estudar a Bíblia? A começar por Mateus, Marcos, Lucas e João, que compreende o Novo Testamento. Vai lendo, irmão. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Vai lendo, entra em Atos, Romanos, Efésios, vai embora. Leia tudo, leia o que você entende, leia o que você não entende, mas leia, porque aquilo vai ficando na tua memória. Vai ficando. Você pode dizer assim: mas será que eu vou ler tudo isso e vai ficar na memória? Mais do que na memória, vai ficar dentro do teu espírito, na graça do Espírito Santo, e quando Ele quiser sacar, Ele vai sacar, mas Ele não pode sacar de você o que você sequer um dia leu. É assim que funciona, exatamente assim que funciona. Este é o caminho. Leia, ouça. Hoje temos Bíblia gravada, tem a King James gravada. O Rômulo lá de Santa Catarina mandou para mim no pendrive a King James, está postando lá no Zap, está postando na internet o áudio da King James. Temos a revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, já tem revista corrigida, tem uma das gravações que mais foi vendida mundo afora, na voz do Cid Moreira, também ficou uma ótima gravação. Então você é preguiçoso para ler? Então vai ouvir, mas tem que fazer alguma coisa. Tem que se envolver com a palavra. Eu amo Jesus. Não, nada disso. Que papo é esse de amo Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. Então, se você parar alguém lá andando na rua, você acredita em Jesus? Acredito. Você ama Jesus? Amo. Não ama nada. Jesus falou que o critério de amor por Ele é conhecimento da sua palavra e guarda dos seus mandamentos. Ninguém ama Jesus por apaixonado, sentimentalmente. Que ama o quê? Ah, você ama mesmo Jesus? Deixa eu pegar meu 38 aqui. Diz que tu ama, que tu vai morrer agora. Não, peraí, não é bem assim não. Agora, se pegar um de nós e dizer assim: diz que tu ama Jesus, que tu vai morrer agora. Anda logo, meu amigo, puxa logo esse gatilho. Porque o meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Amar a Deus não é sentimento, amar a Deus é conhecimento. Ter os mandamentos e guardar não é sentimental, é conhecimento.
Como que você vai trazer à memória o que te dá esperança se não tem nada na sua memória? E olha, irmão, eu glorifico a Deus, hein? Essa mensagem é isso aí mesmo que tu está ouvindo, é para todo mundo, mas eu glorifico a Deus, porque temos aqui dentro o grupo mais estudioso da era moderna, hein? Temos aqui dentro os discípulos de Jesus mais apaixonados pela revelação das Escrituras. Mas mesmo assim o Senhor está dizendo, examinai. Se você pegar ali o dicionário, quer dizer, está escrito aqui, examinai. Opa, vamos para o dicionário. Examinar. Realizar uma análise criteriosa. Exame. Termo usado na medicina para calcular todos os detalhes genéticos e concluir sobre doenças e curas. Caramba, então não é apenas uma leitura. Quem lê tem um conhecimento superficial. É como chegar na beira da praia e olhar o oceano. Aí alguém te diz assim, você já viu o mar? Imagina alguém perguntar para mim, você já viu o mar? Eu vou dizer o quê? Eu já vi o mar. Mas pergunta para um mergulhador se ele já viu um mar. Tem aqui do meu lado um mergulhador, um homem que mergulha 200 metros de profundidade, e tenho eu, que nem sei nadar. Aí você pergunta para mim, você já viu o mar? Eu digo, já. Aí você pergunta para o mergulhador, você já viu o mar? Ele diz, já. Esse já é igual? Assim são alguns crentes. Tu conhece a Bíblia? Conheço, aquele livro de capa preta. E pergunta para um estudioso, tu conhece a Bíblia? E ele te pergunta na hora, o que você quer saber dela? A diferença, irmão, tem um detalhe aqui, Isaías 44, escute bem com carinho, olha. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim declara Jeová, que te criou, te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, o incorruptível a quem escolhi, porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto às correntes de águas. Um dirá, eu sou de Yahvé, e outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá na própria mão, pertenço ao Eterno, e tomará o nome de Israel por sobrenome. Olha que promessa gloriosa. Eu te pergunto, cadê o cumprimento dela? Porque eles olharam para o lado natural. Deus fez uma promessa, vai derramar água, torrentes de água, mas essa palavra não é só natural, ela é espiritual, e quando diz que derramará sobre o sedento, eles não foram sedentos. O Senhor vem depois e diz, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não foram sedentos. E as águas que simbolizam a palavra, torrentes, a revelação, o conhecimento de Deus, eles não se interessaram por isso. Aí o Senhor diz, o boi conhece o seu dono e o jumento a sua manjedoura, mas Israel, o meu povo, não entende, não sabe nada. O Senhor diz assim, todo o tempo eu estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente, mas a Escritura dizia que o seu povo seria sábio e inteligente. Eles nunca foram sábios, muito menos inteligentes. A única inteligência deles era fazer comércios, negociar e conquistar terras e animais, ganhar dinheiro. Foi a inteligência deles. Isso não adiantou de nada. Acabou com eles, chegaram à beira do extermínio. E agora? Essa promessa feita àquele povo chamado Israel nunca vai se cumprir, ela já acabou o tempo dela. E agora, no final desse século 21, eles serão mais massacrados do que o foram na Segunda Guerra Mundial. O mundo não imagina isso.
O sofrimento de Israel ainda é algo tão horrendo que vai assustar a própria humanidade. Cenas por internet, por televisão, por tudo que é canto, e via satélite, era digital, as pessoas vão ver horrores em Israel. Por quê? Eles tinham a promessa, mas acharam que a promessa era só natural. Não, a água é a palavra. E sedento, meu irmão, é aquele que diz, eu preciso. Onde tem um copo d'água? O sedento, ele aguça todos os seus sentidos, ele procura pelo copo d'água, ele estende a sua audição para ver se ele escuta alguma queda d'água. Ele está com sede, se ele escutar uma água caindo em algum canto, ele vai atrás. Se ele sentir cheiro de água, ele vai atrás. Dizem que a água não tem cheiro, né? Claro que tem. Claro que a água tem cheiro. Dizem que a água não tem gosto, né? Claro que tem. Fecha os seus olhos e bebe água. Se alguém te dá um refrigerante, água e uma cerveja, bebe lá que tu não vai identificar a água. É porque tem gosto, se não tivesse gosto você não identificaria. Eu discordo da ciência e ponto final. Estou aqui para isso também. Então, irmão, conhecimento, busca. Diz o Salmo número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Acabou a história? Não, ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto ele fizer vai ser que nem José, prosperará. Senhor, me dá a bênção de José. Come, guarda a palavra como ele guardou, que um moleque de 17 anos atravessa uma geração de ímpios, mantendo as suas vestes limpas e santas. Se quer a bênção dele, trilhe o caminho dele. Mas, irmão, tem gente, voltando, tem gente que nem sabe estudar a Bíblia. Uns não sabem por causa de preguiça mesmo, porque pelo menos eu também não recebi nenhuma instrução. Eu falei, vou começar a ler. Só perguntei o seguinte, por onde eu começo a ler, pastor? Falou, começa pelo Novo Testamento. Aí abriu para mim, aqui, a partir de Mateus, tá vendo? Daqui para frente você começa a ler. Eu falei, deixa comigo. Porque não adianta você começar por Gênesis. O principal é você conhecer a obra redentora de Cristo, entender os critérios desta obra redentora. Porque lá em Gênesis você pode ler depois, mas o emergencial é o Novo Testamento, que mostra a razão da existência da igreja. E aí, irmão, sem conhecimento, eu te digo uma coisa, é caos. Sem conhecimento é caos. Caos é morte, é problema, é muito problema. Mas com conhecimento, quando você lê, você chega lá em Gênesis e você diz assim, e a serpente, a mais astuta dos animais, falou com a mulher. Aí você diz, caramba, a serpente falou com a mulher, né? E aí você vai engolindo isso. A serpente falou com a mulher, mas aí você vai lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Você vai lendo. E você continua dizendo que a serpente falou com a mulher. Aí você chega lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Quando você chega lá em Apocalipse, no último livro, Deus te honra. E lá você vai ver a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Você atravessa toda a Escritura para receber um entendimento. E aí outros vão continuar dizendo o quê? Está vendo? Os vovôs da igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, porque, irmão, lá em Gênesis aconteceu a primeira sessão espírita em que o diabo possuiu a cobra e a cobra falou. Meu amigo, tu tinha que nascer mudo.
No começo está certo, todo mundo fala essa besteira, mas o camarada tem 20 anos de igreja, está demonstrando que nunca leu o Apocalipse. Está demonstrando a sua ignorância, a sua preguiça. Veio para dentro da igreja porque está pensando que igreja é cabide de emprego. Igreja, irmão, não é cabide de emprego. Igreja é para trabalhadores sedentos de servir ao mestre. Porque se tem um negócio que não falta trabalho é na igreja. Que a igreja foi posta no mundo para trabalhar, não para descansar. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, diz a Escritura. Entende? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Você só vai entender Gênesis depois de atravessar toda a Escritura e chegar a Apocalipse. Sabe por quê? Porque Deus só derrama água sobre o sedento, e quem para no meio do caminho não recebe a revelação. É muita glória, irmão. É muita glória desse nosso Deus. É só trilhar o caminho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Vai lendo, vai caminhando, vai ouvindo. Ouça a pregação, leia livro, vai trilhando, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai te dizer: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Vai chegar a tua hora. Como? Como vai entender a serpente falando, se não chegar até Apocalipse? Então, irmão, pega lá, está lendo, examinar as Escrituras, examinar, peraí, deixa eu ir para a chave bíblica. Hoje tem chave bíblica, né, irmão? Na minha época mesmo, se tivesse, não ia adiantar nada, porque eu não tinha dinheiro para comprar, né? Você pode comprar uma chave bíblica? Pode? Nem precisa, né? Baixa da internet, né? Que moleza! Se tu não fores 10 vezes mais do que eu, tu tá perdido. Eu cheguei aqui, irmão, trilhando numa terra sedenta, seca. Me apaixonei pela Escritura. Quando eu vi aquela cena do galo cantando com Pedro, eu falei, não, eu peguei aquilo, fui lá, pai, olha o que está escrito aqui, olha só, Pedro falou, olha, mesmo que todos te neguem, eu levei a Bíblia para o meu pai, mesmo que todos te neguem, parecia uma criança que tinha recebido seu primeiro pirulito na vida, mesmo que todos te neguem, eu não te negarei. Olha o que Jesus falou para ele, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Olha aqui na frente, olha, o galo cantou. Me apaixonei pela Escritura, aquilo que para alguns era sei lá o que, brincadeira, aquilo entrava no meu sangue, que eu disse, essa palavra tem que ir para dentro de mim. Eu orava, Deus, põe essa palavra dentro de mim. Mas eu não pensei que Deus fosse me honrar tanto quanto Ele tem me honrado, que hoje eu sou o homem mais importante no planeta Terra. O que Ele fez por ti também te faz isso, né? Se Cristo Jesus morreu por ti, tu és o mais importante no planeta, meu irmão. O mais importante. Imagina o Filho de Deus morrer por alguém. Tem que ser alguém muito importante, muito valioso. Agora tem pessoas que não se valorizam, então o tempo passa, a vida vai, as coisas vão e a gente vai ficando para trás quando não entende, mas só haverá entendimento quando houver conhecimento. Até a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Fé sem conhecimento é fanatismo. Fanatismo não leva ninguém a nada. A nossa fé é racional, e Paulo diz assim, esteja pronto a responder a qualquer que queira saber a razão da vossa fé. A minha fé é racional, que nem 2 mais 2. O meu Cristo é espiritual e é histórico. O meu Cristo é invisível e visível. Porque o que é história é visível. Leia, estude. Você pega lá uma chave bíblica, lá está a palavra examinais, aqui, né? João 5,39. Aí você vai lá na chave bíblica, examinar, exame,
aí tem relacionado aquilo que desencoraja logo os preguiçosos. Ali mostra quem vai adiante e quem não vai a lugar nenhum. Quando você diz, pega a chave bíblica e vê a palavra exame ou examinar, aí você vê lá vários, 20, 30, 40 passagens bíblicas relacionadas ao mesmo contexto. Aí é muita coisa, vou deixar para outra hora, a outra hora nunca chega. Outros dizem assim, pô, é um bocado de coisa, mas eu vou pegar aqui pelo menos as primeiras 5 e vou dar uma examinada. Aí abre 5 passagens bíblicas, pronto, já li. Esse também não vai a lugar nenhum. Tem outros que dizem assim, caramba, tem 40 passagens bíblicas aqui. Eu não saio daqui enquanto não ler todas elas. Aí o camarada vai entender todo o contexto bíblico quando Jesus diz, examinai. Aí vai chegar numa pregação que ele vai estar dizendo assim, vós sois cidade edificada sobre o monte. Aí ninguém entende. Aí ele diz assim, somos as cidades refúgios de que Moisés falou lá no Antigo Testamento. Aí todo mundo entende, alguém recebeu essa glória, alguém recebeu essa graça. Mas o camarada nunca leu Deuteronômio, como que ele vai saber que existiram umas cidades refúgio? Ele nunca leu Josué, como é que ele vai ter fé para saber que Deus jogou pedras de 50 talentos e soterrou os inimigos lá do céu? Ele nunca leu nada. Ele acredita num Deus que ele ouviu falar, esse não presta. Nós temos que dizer, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Irmão, grande é o Senhor nosso Deus nessa noite. Grande é Ele. Sente Ele no teu ser. Sente Ele no teu ser. Está te impelindo a algo muito grande. Mas a estrada desta glória se chama conhecimento da Escritura. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que gira em torno da minha vida, só existe porque existe em mim algo que é o conhecimento de Deus, as Sagradas Escrituras. Sem essas Sagradas Escrituras, eu teria morrido dentro de um terreiro de macumba. Ou quem sabe teria morrido como padre. Mesmo que tivesse vivo, estaria morto. A diferença é só essa palavra. E às vezes fica adolescentes desprezando essa palavra. E tem adolescente aqui que nem pega em Bíblia. Se não pega em Bíblia, não adianta vir para dentro da igreja. Porque vai apanhar, como está apanhando agora, e não vai resolver de nada. Tem que mudar. Se não mudar, não adianta de nada. Eu vou pregar aqui até meia-noite hoje. Se não mudar, porque a graça está grande. Se não mudar, não vai adiantar de nada. Decanto, decamba, lava, sorimicantos. Não vai adiantar, tem que mudar. Não é ouvir, não. Porque Tiago diz assim, não vos torneis ouvintes desapercebidos. Tem que ser praticante. Viver e morrer pelo que se ouve. Sem conhecimento, irmão, é caos. O que disse Mical? É assim que faz o rei de Israel? Se despindo que nem um vadio sem vergonha na frente das servas, das filhas do povo? É assim que se faz? Mas vem o conhecimento, vem a leitura, vem Mateus 6,6, vem você no teu canto e diz assim, não, ele tipificava o reinado messiânico, ele despiu-se seminu na frente do povo, para deixar bem claro que Cristo Jesus iria despir-se da sua glória e habitar entre nós. Ele é o homem de branco que passeia no meio dos candeeiros de ouro. Conhecimento é tudo. Tudo. Conhecimento é tudo.
Só existe homem forte quando o seu conhecimento é inabalável. Convicção no que se conhece, convicção no que se sabe. Você é o quebra-dúvidas, você é o acaba com as dúvidas de todo mundo. Não é uma obra qualquer, irmão. Jesus não ia morrer na cruz para mim ficar de oba-oba, dançando dentro da igreja, e pular para cá. E aí, irmão, vamos passear, não é isso, irmão. Essa obra é muito séria. Essa obra foi fundamentada e regada com sangue. Uma obra que está fundamentada em sangue não é brincadeira, irmão. Você tem nas suas mãos aquilo que pode transformar toda a tua história e deixar um patrimônio para os teus filhos, que eles sempre verão a glória de Deus. Teus filhos têm que olhar para você e ver em você um sábio, uma Bíblia ambulante. Não adianta querer deixar dinheiro, patrimônio, casas de negócio, comércio. Isso é besteira, meu irmão. Besteira, porque quanto ao justo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas os ricos hoje estão sendo pisados lá na Operação Lava Jato. Eles têm dinheiro a balde, estão atemorizados, cumprindo décadas de prisão já. Mas aqueles que confiam no Senhor resplandecerão como astros, saltarão como os bezerros do cevadouro, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, receberão asas de águia, subirão às mais altas alturas. E com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Isso não é promessa para qualquer um. É para aqueles que são arca de Deus na terra. E a arca de Deus tem que carregar as tábuas da lei. Tem gente por aí que não sabe nem estudar a Bíblia, não se empenha, porque, irmão, vou te dizer uma coisa, eu aprendi a estudar a Bíblia com o Espírito Santo, porque eu vim de uma era de trevas, eu vim de uma era onde ninguém prezava por estudo bíblico. A preocupação dos pastores já na minha época, eu só fui detectar isso depois, quando eu entendi o que era a visão mercenária, o que era realmente igreja e o que era falsas doutrinas e falsos argumentos. A visão era sempre dinheiro. O propósito era sempre levar as pessoas a se tornarem dizimistas fiéis. Era esse. Eu vim de uma era de trevas. Mas a minha primeira Bíblia que eu comprei, ela tinha embaixo, eu não tinha chave bíblica, mas ela tinha embaixo uma linha, e abaixo daquela linha, ela tinha um monte de referência, que eu nem sabia como é que se funcionava aquilo ali. E aí eu fui caminhando com Jesus, e aquilo ali para mim eu ia deixando de lado. Até que um dia eu comecei a observar melhor, Deus, que é isso, que é aquilo, e conversando com o Senhor nosso Deus, e Ele começou a me mostrar as referências, uns números mínimos, quase invisível, lá numas situações, e aquela em rodapé, e eu não entendia como é que funcionava aquilo. Eu comecei ali pelo rodapé. Aquela referência de cima me jogava por rodapé, tinha um monte de referência, e dessas referências nos outros livros tinham outras referências, e me jogava de novo por rodapé, e assim ia, eu começava em Gênesis, ia parar em Apocalipse, passava por todos os livros,
Numa época de trevas, Deus fez chegar à minha mão aquilo que Ele queria. Ele me deu uma tremenda oportunidade, mas não vai dizer que foi só a mim, porque Ele não faz acepção de pessoas. Na minha época eu não tinha internet, hoje você tem. Esses celulares aí são assustadores. Eu ganhei um iPhone de presente do irmão Rômulo lá de Santa Catarina. É assustador! É assustador. Eu pago todas as contas com iPhone, eu acesso tudo pela internet, só uso ele, nunca mais fui no banco. Ele lê código de barra, se eu quiser digitar, ele digita. Vejo tudo, acompanho tudo, acesso os vídeos que eu quiser pela internet, busco tudo. É um computador na palma da mão. Quando eu me converti, eu não tinha isso, mas em cada dispensação, Deus tem todas as suas alavancas para nos abençoar. Aproveite a sua era, aproveite a sua hora, aproveite a sua dispensação. O povo dessa geração, meu irmão, tem a obrigação de ser uma Bíblia ambulante, senão não poderá ser a glória do grito da meia-noite. Sem conhecimento, é caos. Lá vai Eliseu. O homem acaba de receber uma unção tremenda, né? Recebeu a capa de Elias. Aí vem os molequinhos lá. Ô calvo! O homem sucedeu Elias. Todo mundo viu. Todo mundo sabia. Ô calvo, sobe. Sobe, calvo, sobe. Ele vira para trás e, malditos sejam, 2 ursas saem da floresta, acabam com todos eles. 42, exatamente 42. A falta de conhecimento gera isso, morte. E muita gente diz assim, caramba, Eliseu extrapolou, né? Eliseu fez isso para um homem de Deus fazer isso? Aí diziam os pastores da minha época, eu não entendo. E vão morrer sem entender. Não querem sentar no banco da minha igreja. Vão morrer sem entender. Não tem humildade. Mas quem conhece a Escritura, primeiro cartão postal de quem conhece a Escritura, o primeiro selo é humildade, porque o Senhor Jesus falou, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Não querem ter humildade. 42, né? Já estudamos tanto no nosso seminário sobre isso. Eliseu extrapolou. Eliseu, caramba, não era para fazer. Para que fez isso? Qual o objetivo disso? O objetivo disso foi para deixar um grande alerta, que aquele que deu início à voz da restauração, chamado Elias, foi sucedido por outro, chamado Eliseu. Se Elias era a restauração, Eliseu pode ser o grito da meia-noite. E com esse povo que vem aí, é bom não brincar. Quem se levantar contra ele, sobe, vocês vão ser arrebatados, então sobe que eu quero ver. Vai mesmo ser arrebatado? Sobe seus carecas. Sobe que eu quero ver, sobe aí. Ah é? Quando o grito da meia-noite fizer assim, irmão, ó, virar para trás e dizer malditos, as 2 ursas se levantarão no poder público e vai massacrá-los. Quem? As igrejas, porque eram pequeninos. Pequenino é símbolo dos discípulos de Jesus Cristo. A igreja que não se unir ao grito da meia-noite será massacrada. A própria vida santa do grito da meia-noite vai deixar um rastro de maldição para trás inigualável. Vai ser horrendo. Então, irmão, examina, come, leia. Quanto tempo você não lê nada? Já leu a Bíblia toda? Se não leu a Bíblia toda, faça um projeto, faça um propósito, leve a sério. Não vote, não. Cumpra. Porque a Escritura diz, não faça voto de tolo. É melhor que não votes do que votar e não cumprir. Não, mas eu não vou poder porque eu não consigo ler a Bíblia. Porque a minha casa é um horror, a minha mulher não vai me dar esse tempo.
Meus pêsames. Meus pêsames, meu irmão. Você não foi o primeiro e não será o último. Tem que se revoltar, irmão. Tem que se revoltar. Se você não se revoltar, você vai ficar sempre na mesmice. Tem que saber jogar tudo para o alto e dizer, não, eu tenho que ter uma atitude. O meu projeto é servir a Deus, mas eu não saquei bem ainda o Apocalipse, então você tem que ir lá pagar o preço. Não, eu gostaria tanto de servir a Deus, mas tem algumas coisas na Bíblia que eu ainda não estou entendendo, então você tem que ir lá resolver esse problema. Não adianta esse papo de tem algumas coisas que eu não estou entendendo e deixa para lá. Se deixa para lá, lá na frente, aquilo não vai poder constar no seu currículo. E aí é um caos. Vai ter gente criticando Jeremias, criticando Ezequiel, Isaías, porque atravessou a cidade nu, que vergonha. Vem Davi seminu, ora, que absurdo. Eliseu manda uma maldição, acaba com as crianças. E vem Elias e leva o povo ao Monte Carmelo. Deus manifesta uma glória tremenda. Era a hora. Era a hora de Elias chegar ali e pregar para aqueles ímpios, porque fogo caiu do céu. Todo mundo viu que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias. Elias podia agora pregar, evangelizar aqueles homens e fazê-los se converter ao Deus de Israel. Elias extrapolou. Sabe quem diz isso? Os que não têm conhecimento, que criticam as verdades de Deus e acabam só no criticar a Escritura, as atitudes de homens que agiram correto, já puxam a maldição sobre a sua vida, depois acabam que nunca mais são nada. Elias ali, meu irmão, representava coisas muito sérias e mostrou a implacável ação de Deus contra aquelas impiedades. Não é, ninguém tem que se converter na hora de que vê Jesus manifesto em grande poder e glória, não é essa a hora de se converter, não. A hora de se converter é quando nos deram ouvidos. Se não deram ouvidos a Elias enquanto ele pregava, antes que tudo acontecesse, depois que aconteceu, já é tarde. Então, irmão, examina a Escritura. Estuda. Existem muitas maneiras de estudar, mas a leitura direta, chave bíblica, os versículos concatenados, aqueles ligados um no outro, que você acha ali na chave bíblica, tudo isso é muita glória, irmão. Agora, Jesus, todo instante, faz a parte dele. Agora, se nós não fizermos a nossa, só para encerrarmos, como se chama o Espírito Santo, hein? Como se chama o Espírito Santo, hein? Jesus Cristo disse, eu vos enviarei Consolador. No original diz assim, ajudador. Não pensa que ele vai fazer por você, ele vai te ajudar. Se você não fizer, você está perdido. Você tem que fazer para ele te ajudar. Você tem que entender o que tem que ser feito e fazer, aí ele te ajuda. Ele é ajudador, ele não faz por nós, ele nos ajuda a fazer. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.